Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo estudando e meditando na palavra de Deus, tá bom? Vamos ler logo o texto, tá? Romanos 2:2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Já disse que essas tais coisas aqui é uma referência ao versículo 1, quando Paulo diz que o homem que julga outro, mas está praticando aquilo que está julgando nos outros, ele é indesculpável, tá bom? É disso que nós estamos falando aqui. Bom, Paulo diz assim que o juízo de Deus é segundo a verdade, ou seja, ele é de acordo com a verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que o juízo de Deus é diferente do juízo do homem, que o homem julga pela aparência, mas Deus julga de acordo com a verdade. Já que ele julga de acordo com a verdade, o juízo de Deus é sempre justo, é sempre verdadeiro e também é sempre reto, tá? Aí, queridos, eu queria tratar de algo contigo, o seguinte, tá? Eu queria tratar contigo a respeito da importância de nós sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade. Qual a importância disso? Então eu quero fazer uma ministração um pouco mais técnica aqui agora, tá bom? Eu vou me centrar aqui um pouco agora naquilo que está aqui na minha tela e eu quero colocar para vocês algumas respostas a essa pergunta. Qual a importância de sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade? A primeira resposta é que a falta de compreensão desta verdade, que o juízo de Deus é de acordo com a verdade, tá? Naturalmente nos impedirá de crermos na doutrina da ira de Deus. Eu vou apenas responder e vou dar a resposta a essa pergunta e depois eu vou detalhar isso, tá, queridos? Mais para frente, tá? Talvez até em outros vídeos, tá bom? Porque não vai dar para fazer tudo agora. Mas vamos lá. Até onde der aqui. Qual a importância de sabermos que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade? A segunda resposta é, querido, que a falta de compreensão a respeito do juízo de Deus implicará na rejeição da doutrina da justificação pela fé, tornando-a inútil. A terceira resposta é que se nós seguirmos nesse caminho, tá bom? Nós nunca compreenderemos de fato a doutrina da justificação pela fé. Então, se eu não entender, querido, se eu não compreender que o juízo de Deus é sempre de acordo com a verdade, eu nunca vou compreender de fato a doutrina da expiação. E para facilitar a compreensão do que está sendo dito aqui, encare o problema da seguinte maneira, tá bom? Se o julgamento exercido pelos judeus fosse verdadeiro, qual é o julgamento exercido pelos judeus? Os gentios merecem a ira porque são gentios e os judeus não merecem a ira porque são judeus, independentemente das suas obras. Então, se o julgamento exercido pelos judeus fosse verdadeiro, não haveria necessidade de uma doutrina a respeito da ira de Deus. Por quê? Porque o que determinaria a salvação ou a perdição de alguém é o lugar onde essa pessoa nasceu ou nasceria, entendeu? Porque para os judeus é assim, se você nasceu em Israel, você é salvo. Mas se você nasceu em qualquer outro lugar que não seja Israel, então você está perdido, tá? Bom, repetindo para você entender. Se o julgamento exercido pelos judeus fosse verdadeiro, não haveria necessidade de uma doutrina a respeito da ira de Deus. Também seria desnecessário falarmos sobre justificação pela fé e, consequentemente, seria inútil ensinarmos sobre expiação de pecados. Agora sim, nós vamos tentar detalhar essas respostas, tá bom? E eu vou fazer isso trazendo uma pergunta e respondendo essa pergunta. A pergunta é: qual a relação entre o juízo de Deus e as doutrinas da ira de Deus, justificação pela fé e expiação? Agora nós vamos tentar detalhar isso, tá bom? O juízo de Deus, querido, que é de acordo com a verdade, não leva em consideração se alguém é gentio ou judeu. Deus não faz acepção de pessoas e todos, sem exceção, serão julgados pelas suas obras, ou seja, pela obediência ou não a respeito da lei de Deus, tá? Então que isso fique bem claro, que isso seja específico para você, que isso seja explícito para ti, tá bom? O problema não é onde você nasceu, o problema não é a sua religiosidade. Deus não julgará as pessoas de acordo com essas coisas. O julgamento de Deus tem a ver, querido, com a obediência ou não a respeito da lei de Deus. Se você diz que alguém é salvo porque nasce em determinado lugar, você está excluindo o juízo de Deus,
você está excluindo qualquer possibilidade de julgamento. Bom, o que determina a salvação de uma pessoa é o lugar onde ela nasce. Você percebe a loucura disso? Consciente ou inconsciente, era assim que os judeus encaravam isso. Porque são judeus, descendentes de Abraão, então está tudo bem com ele, independentemente de como eles estejam vivendo. Nós estamos perguntando, qual a relação entre o justo juízo de Deus e as doutrinas da ira de Deus, da justificação pela fé e da expiação. Nós já falamos sobre o juízo, a ira de Deus, Agora vamos falar sobre nós falamos sobre o juízo de Deus, na verdade, tá bom? Agora vamos falar sobre a ira de Deus, tá? A ira de Deus, querido, fala da indignação divina contra o pecado. E por causa dessa indignação, Deus irá punir severamente todo aquele que vive na prática do pecado. Mesmo que, como a gente já viu no capítulo 1, essa ira possa se manifestar no abandono do pecador aos seus próprios pecados, chegará o dia em que todo ser humano prestará contas diante de Deus, e se tal pessoa não for justificada dos seus pecados, se os seus pecados não forem expiados pelo sangue de Jesus, tal pessoa enfrentará a totalidade da ira de Deus e passará a eternidade debaixo dessa ira, pagando pelos seus pecados. Isso é o que nós comumente chamamos de inferno, tá bom? Então veja que coisa interessante. Se o juízo de Deus fosse de acordo com os judeus, com o pensamento que eles tinham, e isso dependesse do lugar onde as pessoas nascem, então para que falar de ira de Deus? Eu diria que a ira de Deus está restrita exclusivamente para quem não é judeu. Para os judeus, só bênção, só graça, só paz e amor. Mas para aqueles que não são judeus, só condenação, só ira de Deus e só inferno. Mas não tem nada a ver, querido. A ira de Deus é o ódio de Deus contra o pecado, mano. Contra o pecado. Deus é santo, Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, se alguém quiser se relacionar com Deus, essa pessoa precisa ser santa. Ela precisa ser perdoada dos seus pecados. Ela precisa que os seus pecados sejam justificados, perdoados, expiados, entendeu? Que alguém pague por eles, porque senão você não pode se relacionar com Deus de forma alguma. Eu gostaria que vocês entendessem essas coisas, queridos. São doutrinas fundamentais da fé bíblica, da fé cristã, tá? São doutrinas essenciais, mas que por alguma razão quase que inexplicável, a gente não vai falar disso. Aqui e acolá você acha um pregador que fala sobre essas coisas, Eu já disse a vocês em vídeos anteriores que há um certo temor de falar a respeito dessas coisas, porque isso não dá likes, isso não atrai seguidores, isso não traz retorno financeiro, isso não lota igrejas, entendeu? Então a gente opta por se calar a respeito disso. Mas, puxa vida, negar esse conhecimento às pessoas, querido, é praticamente uma sentença de condenação eterna ao inferno, entendeu? Porque eu não tenho como me arrepender dos meus pecados se eu não tenho consciência deles, entende? É impressionante isso. Eu tenho que ter consciência dos meus pecados. Como é que pode haver arrependimento se não há consciência de pecados? E como é que pode haver consciência de pecados se tudo que eu digo para você é que Deus te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida? Olha, não te preocupa, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar você, Deus vai cuidar de você. Não importa muito como você esteja vivendo, sabe? Isso é só um detalhe, tá bom? Deus te ama mesmo assim, Ele não quer saber dos teus pecados. Olha, Deus ama o pecador. Ele pode até odiar o pecado, mas Ele ama o pecador, então Ele vai te salvar. Ele vai cuidar de você, vai dar tudo certo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, fica tranquilo. Essa tem sido a mensagem, querido. Como uma pessoa assim pode se arrepender? Como uma pessoa assim pode ter consciência do pecado? Uma das finalidades de eu estar fazendo as reflexões baseadas aqui em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, é exatamente por isso. Para trazer à tona os pecados. Porque eu entendo, querido, que quando você tem consciência do seu pecado e sabe que você não pode fazer nada para se ajudar, então você vai reconhecer a necessidade de um Salvador. E aí eu posso te falar de Jesus, o nosso Salvador, o nosso bendito Salvador que desceu do céu para morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, então nós somos salvos, tá? Eu espero que isso aconteça contigo, ou que você leve esse vídeo a alguém que precisa ouvir esse tipo de mensagem e que essa pessoa possa conhecer Cristo também. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e até uma próxima.